Graça e paz. Ou a paz do Senhor. Ou graça e paz, ou a paz do Senhor. Todos os dois é bênção. Os pentecostais gostam mais de a paz do Senhor. Eu também gosto mais. Acho que eu sou meio pentecostal. Mas também eu falo graça e paz. Vamos começar a nossa mensagem de hoje. Não é nenhuma aula de botânica, mas vamos começar falando de folhas e frutos. Viu, Rita? Folhas e frutos. E eu vou começar fazendo uma pergunta para a minha querida irmã Carminha. Minha irmã Carminha, a senhora imagina quantos milagres Jesus fez na Bíblia? No seu ministério? A senhora tem noção? Tem, não? Foi muitos? Dê um chute aí. Ou pelo menos que está registrado nos evangelhos. Não. Números. Quantos? 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 1000. Que estão registrados nos evangelhos. São 40 milagres. Eu cataloguei essa semana. 22 em Mateus, 19 em Marcos, 21 em Lucas, 8 em João. Então, os evangelhos registram 40 milagres de Jesus. Jesus, em seu ministério, ele realizou prodígios, Jesus realizou maravilhas, sinais, atos sobrenaturais. Pode ficar tranquilo, viu, Rico? Eu não vou falar os 40, muito menos vou ficar repetindo aqui as referências. Então, pode falar. Não, vou por essa parte. Milagres, meus irmãos, não era foco do ministério de Jesus. Isso é muito importante entender isso. Jesus não veio aqui para fazer milagre. Falando nisso, hoje eu estou estreando um relógio novo. Foi do Dia dos Pais. Aí Igor falou comigo, é a sua cara, né, pai? Objetivo, simples, discreto. Falei, bênção. Milagres não era foco de Jesus, porque Jesus, toda vez que ele fez um milagre, ele fez com propósito. Jesus tinha razão a fazer um milagre. Ele não andava fazendo milagre à toa. Sabia, Flávia? Uma das razões que Jesus fez milagres foi para dar credibilidade, legitimidade à missão dele, que era messiânica. Então, um dos objetivos de Jesus fazer milagres era que ele ia comprovar a messianicidade dele. Isso era um fato. Evidentemente que os milagres de Jesus, os prodígios de Jesus contribuíram para mostrar para as pessoas daquela época que ele era o Messias. É evidente, né? Se Jesus não tivesse feito milagres, mais difícil seria. Presta atenção, Jesus fez prodígios, milagres, maravilhas, e mesmo assim as pessoas não acreditaram. Imagina se ele não tivesse feito, né? Com base nos profetas, os rabinos daquela época, eles ensinavam que os homens de Deus eram bem capazes de fazer milagres. Até hoje faz milagres. Homens de Deus fazem milagres. Já aconteceram milagres comigo. Mas para ser Messias, o Messias, era preciso o Messias fazer 4 tipos de milagres. 4 tipos. Vou falar para vocês rapidinho quais eram os 4 tipos. O primeiro milagre messiânico era que ele precisava curar um leproso. Porque lepra naquela época era uma doença incurável e tinha milênios que não tinha cura. Então lepra era um terror. Gente, vamos falar a verdade. Hoje, 2000 anos depois, a gente ainda tem preconceito contra o leproso ou não tem? Se você for pegar na mão do leproso, você fica com receio ou não? Então vocês imaginam naquela época, eles eram isolados. Então era preciso curar leprosos. Jesus faz isso. Em Mateus, em Marcos, em Lucas, Jesus cura um leproso e fala com ele assim, vai lá e se apresente ao sacerdote. Porque era importante que o leproso se apresentasse às autoridades para comprovar o milagre. Lembra naquela vez que Jesus curou 10 leprosos, eles estavam lá afastados assim da sociedade, lá no cantinho deles, porque a pessoa quando pegava lepra, ele era separado da família e levado para disjunto da sociedade, local dos leprosos. Pensou que coisa triste, terrível? Era isolado. Então eles ficavam juntinho, eles. Presta atenção, eles mesmos se enterravam, porque ninguém tinha coragem de chegar perto. Jesus vai passando e os leprosos dizem, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de nós.
Jesus dá uma olhada, vê aquele tanto de homens deformados. Saúde! Saúde! Aí Jesus fala, saiam daí, vão se apresentar ao sacerdote. Eles saíram, os caras... Jesus nem precisou ir lá. Eles saíram, caminha, confiando, no caminho, eles foram curados. Um deles voltou, um só. Olha como é que a humanidade é ingrata. Um voltou. Eu fico pensando assim, quando eu lembro dessa cena, que é uma das cenas que eu mais gosto na Bíblia. Quando chegaram 9 pessoas, falando, nós somos curados de lepra. Sacerdote, como? Eu também fui. Eu também tomei 9. Cara, aí chega o último. E eu falei com ele. Agradeci a ele pessoalmente. Jesus devolvendo às pessoas excluídas da sociedade a dignidade, a capacidade de viver de novo em sociedade. Esse era o nosso mestre. Segundo milagre messiânico. Primeiro era qual? Curar um doente de leproso. Segunda coisa era expulsar um demônio. Mas não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser pessoas surdas, mudas. Sabe por quê? Porque os fariseus também expulsavam demônio. Eles usavam a seguinte técnica. A pessoa estava endemoniada, chegava e perguntava assim, como é o demônio que está em você, o nome? Aí a pessoa falava, falava o nome lá, Bezebu. Aí o fariseu, o religioso, falava com o demônio, fulano de tal, saia dessa pessoa. Agora, se a pessoa for surda, muda, como é que fazia? Percebeu? Aí complicava. Aí eles falaram, só o Messias é capaz de fazer isso, porque ele chega e tira o demônio sem saber o nome. Era o cara ou não era? Em Mateus, em Marcos, em Lucas, Jesus faz isso, um milagre no menino surdo mudo. Terceiro milagre messiânico. Primeiro foi qual? Segundo? Terceiro milagre. Isso não é EBD, mas vamos aprendendo, né? Terceiro milagre, curar um cego de nascença. Cego de nascença. Os rabinos sabiam que estava registrado na Bíblia que homens de Deus já tinham feito isso. Mas só o Messias era capaz de curar um cego de nascença. Lá em João 9, de 1 a 12, Jesus realiza essa cura maravilhosa. Jesus chega a ver um cara cego de nascença e pergunta, ele é cego? Desde que nasceu, Senhor. Jesus dá uma cuspidinha no chão, faz uma laminha, passa no olho do cara, vai lá e lave no tanque de Siloé. O cara foi lá e leu, descortinou todas as cores para ele. Ele vê as pessoas, ele vê tudo. Só Jesus. Quarto milagre messiânico. Ressuscitar um morto. Mas não era qualquer morto. Era um morto morrido. Tem morto vivido, não? Morto morrido há mais de 4 dias. Sabe por quê? Porque existiam muitos exemplos na Bíblia de pessoas que tinham sido ressuscitadas por homens de Deus. Elias, por exemplo, ressuscitou o filho da viúva Sarepta. Isso está lá em 1 Reis 17, 22 e 23. Depois você confere. Eliseu ressuscitou o filho da Sulamita. Paulo, o grande Paulo. O grande Paulo. Eu estava lendo esse dia, né? E aí... Bom, de Paulo eu entendo um pouco, né? Eu tenho obrigação de entender, né, Flávio? Tem 3 anos que eu estou com Paulo, Flávio. Pense numa caminhada, mas já eu vou ficar livre dele. Ele está fazendo um discurso longo, igual as minhas pregações. Aí o menino está no 3º andar, puf, dormiu e caiu. Pô, morreu. Aí Paulo chegou lá, calma, hein? Chegou lá, pegou o menino, abraçou com ele, o menino voltou à vida. Alguns descrentes falam que não, que o menino só desacordou, mas a palavra que está lá no grego, que é a linguagem do Novo Testamento, é néquiros, morto. O menino estava morto. Por que tinha que ser depois do 4º dia? Porque os judeus, eles entendiam que as pessoas, depois do 4º dia, iam definitivamente para o mundo dos mortos. Eles chamavam de Sheol. Então, depois do 4º dia,
estava definitivamente no mundo dos mortos, não tinha volta. Aí João narra que Jesus chega e ressuscita um cara desse jeito. Quem era ele? Lázaro. Para quem não sabe, Jesus estava numa região da Pérea, numa cidade chamada Betebara. Aí ele recebe a notícia: Lázaro está doente. Ele diz assim: essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. E resolve ficar lá mais 2 dias. Pense num homem desatento. Repare uma coisa: ele recebe a notícia hoje, fica lá mais 2 dias. Passaram quantos? Ele recebeu hoje, ficou lá mais. Ele recebeu domingo, ficou lá segunda e terça. Passou quantos dias? 3. Ele, para ir de onde ele estava a Betânia, demorava mais 1 dia de viagem. Passaram quantos? 4. Aí quando ele chega lá, o homem já está sepultado há 4 dias. As irmãs dele, Marta e Maria, falam com ele: o senhor é sem noção demais. Viu? A gente mandou te avisar e o senhor fica lá fazendo gracinha. Em vez de ter vindo para curar o nosso irmão. Meus irmãos, presta atenção na magnitude desse milagre de Jesus. Porque muitas vezes a gente passa disso sem perceber. Hoje a ciência mostra que quando a gente falece, morre, 3 a 7 minutos após nossa morte, as células dos nossos neurônios se apagam. Morte cerebral. Depois da morte, 3 a 7 minutos, todos os neurônios estão apagados. 4 dias depois, o nosso cérebro, a nossa massa cinzenta se liquefaz, ela desmancha. Desmancha. Jesus vai lá e traz uma coisa que está desmanchada. Esse foi o milagre que Jesus fez com Lázaro. Então Jesus realizou maravilhas, prodígios, milagres messiânicos. E mesmo assim, religiosos não acreditaram nele. Religião é bronca, viu, irmão Antônio? Não mexe com gente religiosa, não, que é atrás de vida. Até hoje, exceto os judeus messiânicos, não acreditam que Jesus veio. Eles estão no ano 5.784. Agora deixa eu falar para vocês uma coisa. Dos 40 milagres que Jesus realizou, Carla, dos 40, 2 milagres, ele trabalhou na contramão da normalidade. 2 milagres. Em 2 milagres, Jesus atenta contra a natureza. Ele causa o que nós chamamos de impacto negativo. Todos os milagres de Jesus foram construtivos, foram beneficentes, foram abençoadores à natureza, mas em 2 ele fugiu à regra. Em 2 ele fugiu à exceção. Primeira exceção de um milagre que Jesus fez contra a natureza. Ele está passando e tem 2 homens endemoniados que viviam perto de cemitérios. Eles eram gadarenos, não judeus. E ele fica provocando. Jesus tira os demônios deles. E eles pedem para entrar numa manada de porcos. Uma legião de demônios. E Jesus permite. E os demônios saem, entram nos porcos, e os porcos se precipitam e morrem afogados no mar. O que os porquinhos tinham a ver com isso? Não diga uma costelinha de porco é um negócio bom. Toda sexta-feira o mais justo come. Está em Marcos, está em Mateus, está em Lucas. Todos 3 narram. Presta atenção, é importante isso, que judeus não comem carne de porco. Segunda exceção, aí sim, meus irmãos, esse é um milagre estranho, viu? Sabe, Rica? Me dá um golinho de água lá, primo. Esse é um milagre intrigante, um milagre invertido, um milagre que Jesus destrói ao invés de construir, um milagre onde Jesus amaldiçoa em vez de abençoar. Jesus curou doentes incuráveis. Jesus expulsou demônios persistentes. Jesus controlou eventos na natureza. Jesus multiplicou alimentos para matar a fome de multidão. Jesus transformou vinho ruim, sangue de boi, em vinho premiado. Não foi, irmão Antônio? Quando os caras beberam, mas o cara guardou o vinho melhor para o final. Vinho que hoje não tinha ninguém que era premiado. Jesus ressuscitou gente morta, morrida, há mais de 4 dias. E de repente ele resolve matar uma planta.
Isso está narrado na Bíblia. Então pense numa atitude esquisita, confusa, né? E eu vou falar para vocês uma coisa que é verdade, relativa a esse milagre de Jesus. Com relação a esse milagre, meus irmãos, menino, já passou 15 minutos, eu nem li ainda o texto. Tá passando depressa, Léo? Mas tá bom, não tá? Tá bom. Então vamos nessa. Esse episódio que nós vamos refletir hoje, Flávia, Ivanise, é um episódio que poucos pregadores têm coragem de pregar com honestidade. Com honestidade, sabe? Sem distorcer os fatos, sem forçar a exegese do texto. Porque tem muito pregador que ele força o texto para ele atingir os objetivos da hermenêutica dele, da retórica dele. Então ele força a situação. E aí ele sai da integridade, da virtuosidade, da verdade do texto com um objetivo. Isso é muito comum acontecer. Eu vejo isso o tempo todo acontecendo. E eu falei com o José esse dia, é ruim a gente ser teólogo e a gente se especializar demais, porque você vai aumentando, o crivo vai ficando muito fechado, sabe? Não é bom, não. Às vezes é bom de ser leigo. Tinha um médico amigo meu, Flavinha, que ele falava assim, feliz é o tolo, porque para ele tudo tá bom. Não é? Você é feliz na ignorância, para saber da verdade. Exatamente. Então, de fato, esse texto que nós vamos ler, Léo, ele tem elementos notoriamente complicados, sabe? De ser compreendido, assim a princípio. Se você ler, vai ser, vixe, é bronca. Por essa razão, nós precisamos ser dirigidos a partir dessa leitura pelo Espírito Santo para que a mensagem profunda, transformadora desse texto, ela modifica o que está oculto lá nos porões da nossa alma, para nos aperfeiçoar. Então presta atenção nisso. O episódio que nós vamos ler está em 2 evangelhos. Mateus narrou, Marcos narrou. 2 vazaram dele, não tiveram coragem, porque é confuso, eu acho. Então, não está em Lucas, não está em João. Mateus narra num bloco só. Conta a história resumida. Marcos narra em 2 blocos. Marcos sanduíche a história. Ele coloca um pedaço, depois conta a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, depois ele termina a história. Então está sanduichado. Está entremeado o texto. Eu vou optar por Marcos. Sabe por quê, irmã Vera? Porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E em Marcos é mais detalhado. Abra sua Bíblia comigo então e vamos ler. Marcos 11. 12 a 14, 20 e 25. É pequenininho o texto. Diz assim a palavra de Deus. 11 e 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira, com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Ele aproximou dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos dele ouviram ele falando isso. Aí ele entra no templo, vai no templo, no outro dia, fala assim, e passando eles pela manhã, já era no outro dia, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, como sempre Pedro, falou, mestre, eis que a figueira que o senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse, tenha fé em Deus. Porque em verdade eu te digo, que se alguém disser a este monte, levanta-te e joga no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo que pedirem oração, creiam que já o receberam. E assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai que está no céu de vocês perdoe as ofensas de vocês. Amém.
Então abaixe sua cabeça, assim como você está. Vamos falar com o Papai do Céu para ele nos dirigir nessa mensagem, nessa reflexão difícil. Cenário difícil, né? Vamos orar. Abaixe sua cabeça, leve seu coração, fica aqui nesse momento. Eu li na revista, na Bíblia Almeida, revista e atualizada. Se desligue um pouco das coisas que estão lá fora e vamos deixar o nosso pensamento em sintonia com o trono da graça de Deus. Querido, soberano, eterno Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter deixado a tua sagrada e inerrante palavra, Senhor, para nos instruir, para nos corrigir, para nos repreender e nos aperfeiçoar em justiça. Obrigado pelos profundos ensinamentos contidos nela, Senhor. Amplie, Senhor Deus, hoje aqui os nossos horizontes. Largue nossas fronteiras, Senhor. Derrube nossas resistências. Fale aos nossos corações nesta manhã. Fale de forma que o Senhor sabe falar, de forma serena, mas contundente, firme. Sonde os nossos corações, Senhor Deus, mova nossos espíritos, para que a mensagem de Jesus, o Cristo, o Messias, nos renove, Senhor Deus, nos transforme. É em seu nome, nesse precioso nome, o santo nome de Jesus, é que nós oramos, te pedindo que o Espírito Santo me use como mero instrumento, portador dessa mensagem maravilhosa, aqui e agora. Amém. Meus irmãos, há algum tempo atrás, um amigo meu muito querido, muito inteligente, ele me fez uma seguinte pergunta, meu Vera. Moisés, você, meu amigo, que é muito entendido de Bíblia e tem muita familiaridade com a Bíblia, e é um teólogo, me diga por que que Jesus se irritou, por que que Jesus ficou chateado, perdeu a paciência com uma planta a ponto de matá-la, só porque ela não atendeu às necessidades dele. Foi literalmente o que aconteceu ou não? Sinceramente, eu vi a pergunta dele e falei, cara, procede o que você está falando. Porque na leitura simples do texto, invariavelmente nós vamos ser levados a essa interpretação. É natural. É fato que o episódio narrado pelos dois evangelistas, tanto Mateus como Marcos, tem peculiaridades intrigantes. E eu vou ser transparente e mostrar para vocês elas. Primeira particularidade. Jesus amaldiçoando uma coisa em vez de abençoar. É verdade ou não? Ele condena a planta à morte. É fato. Não adianta passar pano. Jesus fez isso. Ele tira a vida de um ser vivo, uma planta. Planta é ser vivo ou não? E tem gente que ama a planta. Pois é, Léo. E Jesus foi lá e matou a plantinha. Não tem que passar pano, ele fez isso. Segunda particularidade. Jesus demonstra nesse texto uma coisa que muita gente não gosta de ver em Jesus, fragilidade. Ele tem fome. O texto é claro. Jesus tem fome. A Bíblia só fala 2 vezes que Jesus teve fome. Na tentação no deserto e nesse texto. Vê a particularidade desse texto? Aqui Jesus é o Jesus de Nazaré. 100% gente. Segunda particularidade. Terceira particularidade desse texto. Mateus e Marcos, se vocês se deterem a ler, vocês vão ver que eles falam coisas diferentes no texto. Mateus fala que quando Jesus observa a figueira e não acha fruto, ela seca imediatamente. Está no texto.
Marcos fala que os discípulos observaram no outro dia que a planta secou. Não parece contraditório? Bom, então eu vou começar aqui para justificar. Eu não vou defender Jesus. Ele não precisa de defesa, ele é Deus. Mas eu vou justificar para vocês, com meus conhecimentos de ciências agrárias, o que de fato deve ter acontecido. Presta atenção nisso. O que parece contraditório não é. Toda planta, quando ela sofre restrição hídrica severa, nós técnicos de ciências agrárias chamamos isso pão de murcha. Ponto de murcha. O que é pão de murcha? É um estresse hídrico que a planta sofre. Cada planta tem um ponto de murcha diferente. Então, quando a gente vai fazer um projeto de irrigação, você leva em consideração isso. Qual é o ponto de murcha dessa planta? Por exemplo, um abacaxi tem um ponto de murcha diferente do coentro. Significa dizer que o coentro vai secar mais perto do abacaxi. Semana atrasada, ao mês passado, eu ganhei uma plantinha bonitinha lá na Batista. Parece um baobá. E a menina que me deu falou, só coloque água nele uma vez por semana. Então, essa planta tem alta resistência ao estresse hídrico. Presta atenção, então. Então, assim, na visão de Mateus, Jesus dá uma bronca na planta, ela começa a murchar. Porque Jesus falou, mas nunca ninguém vai comer, ela começa a murchar. Mateus chama isso de secar imediatamente. Ou seja, ela começou a murchar imediatamente, e isso foi observado pelos discípulos. Marcos confirma que no outro dia a planta estava seca, desde a raiz. Tem contradição? Perceberam? Então, Marcos introduz a inquietação de Pedro. Mateus não fala nada disso. Mas o fato é que a planta secou. Isso que importa. Percebam isso. Murchou, desidratou. E a palavra lá no grego para isso é xeraino, que significa murchar. Então, quando fala secar na Bíblia, está querendo dizer Mateus murchou. No outro dia, ela estava sequinha. Perceberam como é que ela foi desidratando e secou? Porque a Bíblia não tem contradição. Quarta particularidade, Marcos enfatiza que não era tempo de figos. Eu li o texto, vocês viram. Mateus não fala nada disso. Mateus omite. Não tem nada a ver. Não tem problema. Jesus não era agrônomo, nem muito menos que eu saiba, produzia figo. Ele estava preocupado com outra coisa. Você já viu alguma vez falar que Jesus era produtor de figo na Bíblia? Mas é óbvio que Jesus sabia que não era a época de figo. Por que ele foi lá procurar, irmão Antônio? Não precisa ser técnico para saber que não é época. O senhor não sabe qual é a época de manga? Sim ou não? Então você vai procurar manga na hora que não tem? Percebeu? Então o que Jesus vai caçar lá um figo na época que não tem? Aí vem outra explicação agronômica. Presta atenção, muito importante nisso. A figueira é uma planta cosmopolita, significa dizer que ela existe em todo lugar do mundo. Para vocês terem noção da capacidade da figueira, existem mais de 1000 espécies de figueiras. Só no Brasil nós temos 80. 40 está na Amazônia. As outras 40 estão distribuídas no Brasil. Para vocês perceberem que uma figueira é uma planta cosmopolita. A figueira é uma planta decídua. Oi, palavrão. Léo? Decídua. Palavrão, né? Vou melhorar. É uma planta caducifólia. Piorou, né? É uma planta caduca. Significa dizer o seguinte, que a figueira, ela perde todas as folhas numa dada época do ano, que é o inverno. Ela é uma planta tem essa característica. Toda planta assim, o que a gente faz? É uma planta que hiberna. Então a gente aproveita que ela hiberna e poda ela, os galinhos secos. Aí ela solta novas folhagens e vai produzir. Quando isso não acontece, a produção é pequena. Na casa do meu pai, na casa da minha mãe, antigamente, tinha uma parreira lá. Aí eu chegava, estava na época da hibernação dela, eu... Aí meu pai falava, eita, tá faltando moça aqui para podar nossa parreira.
Quando acontece que a planta produz fora da época, a gente chama ela de planta temporão. Já viram esse termo? Temporão. Às vezes acontece isso. Às vezes você passa perto de um pé de manga, ele está lá com as manguinhas lá penduradas, temporão. Não é fato? Isso é fato ou não? Exato. É verdade, meu velho. Então, o que aconteceu? Jesus foi enganado por isso? Pensou que era uma planta temporão? Claro que não. Né? Jesus sabia, ele lê as coisas. Jesus lê cenários ocultos, né? Ele sabia. Isso é importante. E, finalmente, a quinta particularidade. É a única vez que Marcos, o evangelista, fala de Pai Celestial no livro dele. Isso é muito interessante. Porque todos os outros evangelistas falam muito de Pai Celestial, principalmente João, mas Marcos não. Então, deixa eu contextualizar para vocês, para nós andar com essa mensagem. Está claro a respeito das particularidades? Domingo. É dia de domingo, igual hoje. Jesus faz sua entrada triunfante em Jerusalém. Entra montado no jumentinho. Por que Jesus entrou montado no jumentinho? Para cumprir uma profecia que está lá em Zacarias 9:9. Depois você lê. Ele é recebido com honras, ovacionado pelo povo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino de Davi. É o famoso domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Ele prefere não dormir lá. Olha, Jesus entra aplaudido, passa o dia todo lá observando. Jesus é impressionante, viu? Ele passa o dia todo observando, volta para Betânia para dormir. Segunda-feira, Jesus volta para Jerusalém. Esqueceu de tomar café. Ou não teve tempo. Ou não tinha no lugar que ele estava. O fato é que no caminho ele sentiu fome. Olhou para a figueira, verdejante, cheia de folhas, toda mostrada, bonitona. Vai até nela, procura os figos. Chega lá, se decepciona e fala com ela: nunca mais você vai enganar ninguém. Foi isso que aconteceu. A planta murcha e ele segue viagem. Chega em Jerusalém, ele constata uma bagunça medonha no templo. O povo está lá fazendo do lugar sagrado comércio. Expulsa os caras na pirata. E vocês estão achando que aqui é o quê? Isso aqui é casa de Deus, é casa de oração. Seus nojentos. Quando Jesus faz isso, ele desagrada o povo que ele tinha ovacionado dele no domingo. Sim ou não? Começa a agir de forma que muita gente age hoje, que é o politicamente correto. Jesus não está nem aí para isso. Não age conforme o politicamente correto. Começam os rumores para tirar a vida dele. Olha, domingo para segunda, presta atenção. Ele sai de Jerusalém, agora não sai aplaudido, talvez até com risco de vida, talvez a gente jogando pedra nele. Volta para Betânia. Chega terça-feira. Ele sai de Betânia, passa pela mesma estrada, vê a figueira. Aí Pedro observa: mestre, a figueira que o senhor falou ontem, que não ia dar fruto, esturricou, está sequinha, igual a língua de louro. Aí Jesus dá uma resposta para ele que, sinceramente, meus irmãos, numa análise rasa, tinha nada a ver, minha irmã velha. Nada a ver. Jesus fala, quer dizer, pelo menos parece, né, que nós vamos ver hoje, nada, não tinha conexão nenhuma com o fato. Mas com Jesus não tem nada de parece, nada em Jesus é raso. Tudo no Senhor Jesus é profundo e tem sentido. Aí ele fala de fé, fala de oração, fala de perdão. O que tem a ver? Diz ele, tem de fé em Deus. E se tiver fé, será capaz de mandar um monte sair de um lugar e para o outro. Fala assim, tudo que você pedir em oração,
Se você crê, você vai receber. E diz outra coisa. E lembre que antes de você for orar, perdoe. Porque se você não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não perdoa. Presta atenção. Jesus está falando de perdão quando ele acabou de condenar uma planta. Não é? Fé, oração e perdão. O que tem isso a ver com a atitude dele de condenar a pobre figueira? Este é o contexto. Está claro ou não está? E assim foi o desfecho dessa história. Para os discípulos, não vai ser para nós hoje. Eu diria para vocês o seguinte: se essa mensagem terminasse agora, é bem possível, é muito possível, que você também fizesse para mim a mesma resposta que meu amigo fez, sim ou não? Não é, irmã Vera? É provável que Pedro e os discípulos, eles ficaram perturbados com aquilo. O que tem a ver, Jesus? Mas Jesus andava com eles, com certeza explicou. É por isso, meus irmãos, que a partir de agora, deixa eu pedir uma coisa para vocês: feche seus olhos humanos. Coloque discernimento no seu intelecto. Abra seus olhos espirituais, se desarme e permita agora, a partir de agora, ser sondado pelo Espírito Santo de Deus. Saiba que Jesus jamais teria uma atitude dessa magnitude se ele não tivesse intencionado de aproveitar a situação, a ocasião, para trazer para os seus discípulos, para trazer para nós hoje lições preciosas, luz, ensinar, lições ocultas. Querido, Jesus tira de fatos comuns e incomuns preciosidades transformadoras, capazes de impactar de forma magistral nossas vidas. Queridos, olhe para mim. O que Jesus faz aqui é uma parábola viva. Jesus era mestre das parábolas, não era, irmão Antônio? Era um mestre. Aqui ele faz uma forma espetacular, uma representação teatral para transmitir princípios espirituais. É bacana, cara. A partir desse episódio, Jesus ia ter muito pouco tempo para ficar com seus discípulos. Nós estamos na semana da crucificação dele, lembrem? A lição precisava ser impactante, como precisa ser para você e para mim hoje. Naquele dia, os discípulos compreenderam, assimilaram valores espirituais transformadores na vida deles. Então, meu irmão, permita que hoje Jesus faça isso contigo, porque desde o dia que eu comecei a refletir a respeito dessa mensagem, ela mudou a minha vida. O que é o mais importante? A profundidade do que Jesus queria ensinar. Domingo, ele é recebido com honra, com louvores. Hosana! Sabe o que significa Hosana? Salve-nos. Salve-nos. Olha o nível de confiança das pessoas. Salve-nos. Pedido de ajuda divina. 100% de confiança na messianidade dele. Então Jesus se limita a olhar aquele ambiente, observa aquela manifestação de adoração, não se engana, não se ilude, não é comprado por saudações. Preste atenção numa coisa muito séria, meus irmãos. Uma das coisas que Jesus tinha ojeriza, aversão, repulsa, era a hipocrisia. Jesus pega pesado com isso. Ele pegou pesado com os hipócritas. Gente que não é séria. Gente que não é o que aparenta ser. Gente que vive ou não vive o que ele fala. Fala uma coisa, vive outra. Gente que é teatral. Gente que representa o tempo todo. E preste atenção, porque todos nós somos um pouco assim. Nós somos impostores. No domingo, estamos aqui na igreja, santos, devocionais. Chegou segunda-feira, ou o resto da semana, preocupação com meu umbigo, meus interesses, minhas preocupações.
No domingo, o povo ovacionava Jesus. Hosana, está lá no Salmo 118:5. Salva-nos. Segunda-feira, um dia depois, o mesmo povo que fez aquela manifestação de hosana, de adoração, estava no templo, profanando o templo, sabendo que Jesus era o Messias. Sexta-feira, mesma semana, 5 dias depois, o mesmo povo que dizia hosana, 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 grita, crucifique-o! Crucifique-o. O povo que adorava no domingo, Rick, era o mesmo que humilhou ele na sexta, cuspiu nele. Colocou ele na cruz. Sim ou não? Rude cruz. Rude cruz se erigiu. Ela um dia, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Domingo, confetes. Sexta-feira, cruz, Gólgota, lugar da caveira. Pense num povinho hipócrita, falso, enganador, como aquela figueira. Só aparência, irmã Vera. Louvores da boca para fora, mas na essência, hipocrisia, falsidade. Entenda, meus irmãos, entenda, queridos, entenda. Na visão de Jesus, a figueira já era amaldiçoada, ela era imprestável, ela era improdutiva, ela não dava frutos. E o que para Jesus não dá frutos é imprestável. Na visão de Jesus, a gente precisa parar de enganar. Entenda, meu irmão, minha irmã. Jesus não faz a figueira secar porque ela não tem frutos. Jesus faz a figueira secar porque ela aparentava ter frutos. Enganadora, propaganda enganosa o que ela fazia. Aquele povo no domingo, bendito. Na sexta-feira, maldito. Moisés, Rick, Gibson, Josiane, Leandro, Moivandi, você que me escuta aqui, Antônio, Carminha, não adianta, viu, minha irmã Eliane, não adianta a gente insistir em aparentar para Deus uma coisa que nós não somos. Podemos enganar os outros, mas a Deus nós não enganamos. Não adianta ter uma vida espiritual de fachada. Não adianta aparentar santidade. Não adianta ter uma vida espiritual cheia de folhas, mas sem frutos. Deus sabe o que é aparência, meus irmãos. E para Ele o que vale é o nosso caráter. Não é o que nós demonstramos para as pessoas. Cuidado, meu irmão. Cuidado, Moisés. Cuidado, Flávia. Cuidado, Evanise. Cuidado, Josiane. Cuidado, Josi. Cuidado, irmã Hilda. Cuidado com pregações que a gente ouve. Cuidado com pregações que a gente ouve. Cuidado. Cuidado com ensinamentos de internet. Cuidado. Cuidado com orientações de coaches. Palavra bonita, né? Inventaram agora. Cuidado com quem te influencia. Cuidado, meu irmão, com quem que você segue.
Cuidado, meu irmão, com quem você admira. Examine e veja se na vida dessas pessoas tem frutos, atitudes, ações, serviços que fazem o reino de Deus ser plenamente visto na vida delas. Se não, é folhagem, é só folhas. Verdadeiro discípulo de Jesus são facilmente identificados, Eliane, porque eles são luz, eles são sal na terra. Eles fazem diferença, eles são frutíferos. Fazem diferença. Não adianta a gente enganar pessoas, porque invariavelmente um dia a máscara cai. A máscara cai. Propaganda enganosa desagrada a Deus. E ele é duro com quem faz isso. E ele é duro também com quem acredita que está fazendo propaganda enganosa. Quando Jesus se aproxima, ele examina, ele descobre, ele condena de forma dura a enganação. Cuidado, cuidado. A figueira atrai a atenção de Jesus. Ele se aproxima da figueira. Ela se mostra uma decepção para ele. Improdutiva, enganosa, aparência infrutífera. Meus queridos irmãos e irmãs, você que está aí do outro lado da tela, precisamos ser honestos com nós hoje. Se hoje Jesus levantar suas folhas, minhas folhas, o que ele vai encontrar? Folhas, sua aparência ou frutos? Ou vida de dedicação ao reino de Deus? Eu não posso, irmã Vera, examinar o seu coração. Você não pode examinar o meu. Eu não posso examinar o seu coração, minha irmã Carminha. Nem você pode examinar o meu. Por isso, examine o seu coração hoje, é a oportunidade que Deus nos está dando. E responda: eu sou uma figueira produtiva ou sou uma figueira improdutiva, enganadora? É com você e Deus. Eu sou um vaso de bênção no reino. Eu sou um cristão beneficiado pelo reino ou beneficio o reino? Minha relação com o maravilhoso evangelho de Jesus é para me abençoar ou só para mim ser abençoado? Minha dedicação ao reino é real, é verdadeira, é notória ou é medíocre e insignificante? Jesus não quer encontrar em nós folhas, meus irmãos. Ele quer em mim e em você frutos. Nesta manhã, Ele está nos dando a oportunidade de aperfeiçoamento, de sermos frutíferos. E Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele não aceita enganação. Não tente enganar Deus. Ele sabe discernir aparências de essências. E Ele rejeita a aparência. Meu irmão, quem está compreendendo isso? A seriedade do que o Espírito Santo está nos dizendo, diga misericórdia. Misericórdia, Senhor. Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Hoje Ele está nos dando a oportunidade de um autoexame, meus irmãos, da gente derrubar nossas folhagens enganadoras. Cuidado, porque vai chegar o dia que definitivamente Ele dará o veredito: nunca te conheci! Você não me engana mais, você não me engana mais. Mas pode ser que Ele diga: quem não é enganador, vinde benditos do meu Pai, por lugar preparado para vocês, frutificadores,
da fundação do mundo. Aleluia! Meus irmãos, Jesus se aproxima de nós com fome, com vontade, com desejo de encontrar em nós frutos. É isso que ele espera dos seus verdadeiros discípulos. É isso que Jesus espera de nós. Igreja Batista Orla Sul. Você é uma igreja que tem dado frutos ou você é uma igreja de aparências? Ele vai levantar nossas folhas e vai examinar. Queridos, 50 minutos, mas vou terminar agora, viu, meu filho? Léo, a Bíblia fala de 3 plantas, Léo. Destaca 3 plantas. Primeira planta é a videira, sabe, Gibson? E Jesus se identifica com ela. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. A gente tem que estar colado nele. Depois uma segunda planta importante na Bíblia, a oliveira. Vanise, símbolo de renovação. É a folha da oliveira que a pombinha traz no bico depois do dilúvio. Lembram? Símbolo de aliança com Deus. Seu povo. Paulo. Olha Paulo de novo. Lá em Romanos 11, de 17 a 24, Paulo usa a oliveira para ilustrar nossa inclusão. Nós, os gentios. Na aliança com Deus. Terceira planta é a figueira, que nós falamos hoje. Símbolo de espiritualidade do povo de Israel e nossa. E também a videira, a figueira, é símbolo da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus usa a figueira nessa parábola viva, ele está falando de espiritualidade. Porque aí ainda tem uma coisa no ar aqui, não tem? O que tem a ver responder com fé, oração, perdão? Por isso que ele responde à inquietação de Pedro e dos discípulos, falando de fé, oração e perdão, coisas espirituais. A princípio, meus irmãos, realmente parece que não tem nada a ver com a história. Mas aí vem as profundas implicações espirituais do nosso mestre. O que Jesus nos ensina e ensinou aos seus discípulos e nos ensina hoje é que vida frutífera precisa de fé espiritual. Vida sem oração sincera é vida estéril. Vida sem perdão é vida infrutífera. O que Jesus mostra ao levantar, examinar nossas folhagens, é que pessoas sem fé, Rick, fé espiritual, são pessoas estéreis, como aquela figueira. Pessoas que não oram, não têm comunhão com Deus, essa poderosa ferramenta, são estéreis, como aquela figueira. Pessoas que não perdoam, são estéreis, como aquela figueira. Fé espiritual. Não é fé de acreditar. Esse dia eu estava fazendo uma reflexão lá no Lar Batista, eu estava falando com ele sobre fé, e eu falei, fé qualquer um tem. E eu falei, até um cachorrinho tem fé. Porque se ele estiver em cima de uma laje, sem saber o que faz, você fala com ele, pula, ele vai ter coragem de pular em você, se ele confia em você. Você vê, até os bichos têm fé. Mas o que Jesus está falando aqui é de fé espiritual, não fé convencional. Esta qualquer um tem. Fé espiritual é aquela que o mestre fala aqui nesse texto, aquela que move montanhas. Aquela própria de pessoas que têm inabalável convicção que andam com Deus e sabem que Deus é maior do que qualquer problema que elas tenham na vida. Isso é fé espiritual. Pessoas pobres, meus irmãos, de fé espiritual, podem ser exuberantes em folhas,
mas são desprovidas de frutos. Fé espiritual é fé em Deus. Em Deus. Não é fé em autoajuda. Fé em Deus. Jesus mostra o poder da oração ao dizer: essa poderosa ferramenta que eu deixei para vocês, liga vocês diretamente a mim, faça suas súplicas e suas gratidões. Pessoas que não têm uma vida de oração são estéreis, como aquela figueira. Pessoas que depreciam o poder da oração, apequenam a fé, porque fé e oração são atributos inseparáveis. Pessoas sem fé, pessoas que não oram, são pessoas estéreis, como aquela figueira. Sem oração, Gibson, nossa fé mingua, fracassa, pequena. Por isso que a Bíblia diz: tudo quanto pedir em oração, crendo, tendo fé, recebereis. Isso significa dizer que nós vamos transformar Deus num supermercado espiritual? Por que não, meus irmãos? Porque Deus é soberano e nós não sabemos sequer pedir, porque nós somos cheios de folhagem. Aí Ele exerce a sua soberania, bondade e misericórdia dele na nossa vida, respondendo o que é melhor para nós. Porque a oração, presta atenção nisso, a oração não tem a finalidade de influenciar Deus, mas mudar a natureza minha e sua que ora. Esse é o sentido da oração. Por isso Jesus complementa: não adianta você orar sem antes perdoar. Perdoe. Porque é assim que Deus faz com nós todo dia. Ele levanta as nossas folhagens, Ele vê o que nós somos, Ele nos perdoa todo dia. Perdoe. Terceiro fator para ter uma vida abençoada, uma vida frutífera. Quando for orar, antes perdoe, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe. Sem perdão, nossa oração, meu irmão, é uma mera fala, um pensamento, não passa do teto, como dizia minha mãe. Sem valor, sem perdão, nossa fé é convencional, não espiritual. Fé espiritual, oração eficaz, perdão verdadeiro, isso sim nos torna produtivos, nos torna frutíferos, nos torna genuínos discípulos do Mestre Jesus, o Messias. E Jesus anseia encontrar em mim e em você, em nós, não folhas, mas frutos. Jesus anseia encontrar em mim, em você e nós, não aparência, não folhas, mas frutos. O reino de Deus precisa de verdadeiros adoradores, agentes da graça, mas produtivos, frutificadores. Que Ele hoje, nessa manhã, sonde os nossos corações e nos ajude pela sua misericórdia. Amém. Ter menos folhas e mais frutos. Amém.